O vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série sobre empreendedorismo e eu vou responder uma pergunta que foi feita no último vídeo. No vídeo 5 dicas para te ajudar a começar um negócio, a Natane fez a seguinte pergunta: faz um vídeo também sobre como conciliou a maternidade com seu trabalho, como cuidava do Davi e da loja por aí. Beijos. Natane, obrigado pela pergunta e eu lembro ainda muito bem de como começou. Eu ficava com o Davi, quando começou a Nós do Davi, eu ficava com o Davi em período integral. Ele não ia para a escola e eu não tinha muito como deixar ele com ninguém. Então eu fazia tudo sozinha e eu aproveitava a maior parte do tempo que ele estava dormindo para fazer. Então eu tinha várias estratégias. A primeira era que eu percebi que durante a tarde ele tirava uma soneca mais longa. E essa soneca era mais efetiva se eu ficasse deitada do lado dele e não me levantasse. Então eu amamentava ele e enquanto eu amamentava eu ficava no celular respondendo os clientes, respondendo os e-mails, fazendo toda a parte de atendimento ao cliente eu fazia nessa hora da tarde com ele ali do lado. E também aproveitava para dormir um pouco nesse período. E eu lembro que era uma soneca longa, então dava bastante tempo para eu conseguir fazer as duas coisas, descansar um pouco e também cuidar do Davi. Eu sempre tive um benefício, que eu sei que nem todos têm, mas é que o Davi sempre dormiu muito cedo. Eu acostumei ele assim, o ritmo da nossa casa é um pouco assim já de tipo cedo, encerrar as atividades. Então, isso me beneficiou. Então, quando o Davi dormia, eu aproveitava para fazer as outras funções da loja, que era preparar as encomendas e deixar tudo pronto. E eu selecionava coisas que eu podia fazer com ele. Levar as encomendas no correio, por exemplo, era uma coisa que eu conseguia fazer com ele junto. Então eu deixava tudo pronto de noite para o dia seguinte e aí o Davi ia comigo. Não era uma coisa assim... Não era uma coisa muito estruturada, porque no começo meio que vai surgindo as coisas e a gente vai fazendo. E eu lembro de eu trabalhava bastante horas e me dedicava muitas horas a isso, mas sempre misturado assim, entre dar atenção pro Davi, parar e voltar. É uma utopia com um bebê pequeno a gente acreditar que vai conseguir, tipo, agora eu vou sentar aqui na minha mesa bem bonitinha e vou trabalhar. Essas coisas foram acontecendo depois, conforme o Davi foi crescendo e a empresa foi crescendo também. Ter isso em mente, que vai ser meio bagunçado, é bom, ajuda para tu tirar essa cobrança do tipo, eu preciso me organizar. Outra coisa que me ajudava, eu tinha um canto onde era o canto do trabalho, dentro da minha própria casa. E lá eu fazia as outras coisas. E o trabalho, a Nós do Davi se desenvolveu no primeiro ano, durante as madrugadas, que era quando o Davi já estava dormindo, o Felipe já estava dormindo e eu estava tocando e eu estava fazendo as coisas da empresa que necessitavam de concentração. Essas coisas eu fazia de noite, de madrugada. E as outras coisas eu ia fazendo conforme dava, né? Então, assim, dicas para quem tá nessa fase que eu daria: separar as tarefas entre dá pra fazer com o bebê, não dá pra fazer com o bebê, aproveitar ao máximo as coisas que dá pra fazer com o bebê e tocar mesmo assim e não se cobrar muito, porque fica meio atrapalhado mesmo. Usar essas estratégias, tipo, às vezes, óbvio, não é muito sustentável, não ia durar muito tempo, mais do que um ano, ficando acordada de madrugada e dormindo de tarde, né, compensando o sono à tarde um pouco. Mas essa estratégia me ajudou, porque o Davi dormia por longas horas à noite, mais espaçadas, então eu conseguia fazer mais coisas. É importante ter em mente que a gente está falando de dois bebês, um bebê criança e um bebê empresa. Como eu falei no primeiro vídeo da série, para quem não viu, tá aqui, ó. Que a gente tem que ter essa noção de que são dois bebês e que precisam de muita atenção. Então,
É meio que o mesmo lema para os dois. Não tem madrugada, não tem a hora de trabalho, não tem muita rotina, porque bebê é assim, tanto empresa quanto bebê criança. E eu trabalhava bastante durante os finais de semana. Então, o final de semana que o Felipe estava mais disponível, eu conseguia fazer bastante coisa. Eu também contava com a ajuda da minha família. Meus pais vinham, eu lembro de meus pais virem passar o final de semana. E enquanto estava todo mundo fazendo churrasco, eu estava colocando pressão nas fraldas, estava eu e a minha mãe pregava os botõezinhos manual e a gente... Também lembro de tipo, de noite, quando o Felipe chegava em casa, a gente assistia sempre seriado. O Felipe estudava de noite, ele chegava umas 11, mas a gente sempre assistia 1 ou 2 seriados. E nesse período a gente fazia os acabamentos da fralda. Quando costura fica o fio assim comprido e tem que tirar esse fio, tinha que fazer as casinhas dos botões. A gente fazia isso assistindo seriado. Então é importante nessa hora unir duas coisas, porque não tem muito tempo. E isso vai tornando essa fase que é meio tensa e pesada, um pouco mais leve. Outra coisa que eu lembrei agora, até que na época eu escrevi um post, que foi foca nele. Foi uma coisa até que eu aprendi com a Denise, eu acho, de ter momentos de dedicação total pra brincar com o bebê. Isso dá uma aliviada, sabe? Porque fica tudo muito misturado. Eu nunca dou atenção. Eu faço isso até hoje um pouco na vida. Horas assim eu paro e tipo, tá, agora eu vou sentar aqui e vou brincar e não vou olhar o celular e não vou... Nem que seja meia hora, sabe? Mas pra ter aquele momento também que a gente dá atenção pro filho. E é tudo meio muito louco, assim, não tem uma fórmula, não tem um segredo. Até quero comentar que talvez no primeiro vídeo, até uma pessoa comentou que parece que eu falei mais o lado negativo, que pode ser desestimulante. É que eu quis falar a verdade, como foi pra mim. Eu adoro o que eu faço e eu não mudaria nada, mesmo com as dificuldades. Só que é importante que quem tá entrando nisso veja que existe uma realidade, porque eu quando entrei, eu imaginava só flores, o meu bebê vai ficar ali num tapetinho com os brinquedinhos bonitinhos dele e eu vou ficar aqui sentada na minha mesa no computador. Bem, essa não é a verdade. Tem uma foto, Marina, depois tu bota aqui. O Davi abrindo uma gaveta e tirando todos os papéis de dentro, nota fiscal e calculadora e tipo assim, fazendo maior bagunça. Isso realmente acontece. Eu lembro de a primeira estante de fralda que eu tinha era, sei lá, desse tamanho aqui assim. E ele tirava todas as fraldas e jogava no chão. Era tipo a brincadeira dele. Pegar e tirar. E eu ficava guardando e tudo isso faz parte, só que ninguém tinha me avisado. Então eu ficava naquela situação, eu acho que isso me deixava mais frustrada, porque parecia que eu não estava fazendo algo certo. Então, se você está nessa situação e isso acontece, relaxa, é assim mesmo. E tipo, vai passar. A criança vai crescer e a empresa também vai se desenvolver. E isso é uma fase, é o mantra da maternidade, né? Vai passar, vai passar. Relaxa e vem as próximas fases com os próximos desafios.